Você clicou para dar o foco automático? Vamos lá? Tá gravando? Tá gravando! Hoje vamos falar de pecados. Mas não de qual é pecado? Os 7 pecados capitais de Nanatsu no Taizai. A gente vai contar a história de cada um deles e como cada um foi nomeado com seu pecado. Nanatsu no Taizai, que também é um anime para entrar na lista dos mais recomendados pela Netflix, se baseia na história de 7 cavaleiros da realeza que cometeram crimes absurdamente graves, que depois disso eles foram nomeados pecados e daí formaram um grupo a partir disso. A terceira temporada desse anime fantástico tá vindo por aí, e a gente vai te lembrar de cada um dos personagens. Só relembrando que a gente tá se baseando no anime, não no mangá. Vamos começar com Meliodas, a Ira do Dragão. Bom, o Meliodas é o capitão dos 7 pecados capitais. E apesar da aparência infantil dele, estima que a idade dele seja mais ou menos uns 3.000 anos. Há muito tempo atrás, o Meliodas fazia parte dos 10 Mandamentos, que eram um grupo de elite dos demônios. E ele acabou se apaixonando pela deusa Elizabeth. E foi considerado então um traidor dos 10 Mandamentos. E nesse conflito, a deusa Elizabeth acabou sendo morta, e depois reencarnou como Liz. Depois de 16 anos, o Meliodas salvou a Liz de uma prisão, onde ela foi presa injustamente e, consequentemente, os dois acabaram se apaixonando. Bom, mas nessa cidade onde ela foi presa, chamada de Danafol, no mesmo momento que a Liz estava salvando ela, a cidade começou a ser invadida por outros agentes. Nisso, Meliodas não conseguiu salvar a Liz, ela acabou morrendo e foi considerado mais um fracasso de Meliodas, no seu fracasso amoroso. No seu último suspiro, Liz entrega uma adaga ao Meliodas, que mais parece uma faca. Essa adaga vem se tornar o seu tesouro sagrado mais tarde. Ele, muito triste com sua perda, fez uma cratera no chão com um só ataque. Explodiu, dizimou completamente Danafol e isso foi considerado seu pecado, a sua ira descontrolada. A próxima da nossa lista é a Diane, a inveja da serpente. Com seus poucos 7 metros de altura, sua aparência facial é relativamente infantil e mostrou poucas mudanças ao longo dos 700 anos de vida. Diane é uma gigante que tinha como seus pais os gigantes mais poderosos de toda a vila. Então, mais poderosos e mais fortes. Em todo caso, eles acabaram morrendo e sua mestra virou a Matrona. Desde então ela acabou cuidando dela e treinando a Diane. Matrona e Diane foram contratadas para lutar contra selvagens por mercenários, mas esses mercenários a enganaram. Diane e Matrona foram pegas, eles queriam prestígio por derrotá-las. Porém, a Matrona acabou morrendo e a Diane voltou sozinha. A Matrona, em últimos suspiros, antes de morrer, conseguiu matar todos os outros mercenários. Alguns sobreviventes dessa batalha relataram que Diane matou a Matrona, com inveja do seu potencial. Por esse motivo, ela é declarada como pecado da inveja e é condenada à morte. Mas Meliodas aparece, e como um cavaleiro real, ele consegue salvar a Diane dessa injustiça. Seu tesouro sagrado é um martelo/picareta, que foi construído por um mestre artesão do seu clã. Só pra ressaltar. Agora vamos falar de Ban, a ganância da raposa. Há uns 30 anos, Ban vivia roubando dos outros. Constantemente era perseguido e constantemente também apanhava de quem ele roubava. Só que um dia ele foi pego e enviado à prisão de Aberdeen. Nessa prisão, Ban conheceu outro ladrão, o Zivago, que ensinou as melhores técnicas para roubar. Zivago também contou sobre a fonte da juventude e sobre a deusa guardiã, a fada guardiã no caso, que também estava lá. Isso pode ter levado Ban a mais tarde ir visitar essa fonte da juventude. Ban escalou a gigante árvore na floresta do Rei das Fadas, em busca da fonte da juventude. Depois de subir essa tal árvore, ele encontrou a fada guardiã da fonte da juventude. A fada guardiã tentou pará-lo porém a fada achou que ele tinha sentimentos maliciosos. Depois de 7 dias com ele, onde ela o amarrou para interrogá-lo, a fada mudou de opinião e viu que ele não tinha pensamentos tão maliciosos. Com isso, a Elaine, que é a fada guardiã, e o Ban começaram a se tornar amigos, até a Elaine começar a criar sentimentos pelo Ban e vice-versa. Durante essa relação com a Elaine, o Ban explica por que as pessoas são tão gananciosas e ele explica o porquê que ele quer beber da fonte. Ele diz que em toda a sua vida nada de bom aconteceu com ele, então se ele tomasse a fonte e se tornasse imortal, talvez ele pudesse viver o suficiente para algo de bom acontecer. Mas mesmo assim, Elaine não deixa ele deleitar dessa fonte. Interrompendo imediatamente a conversa, apareceu um demônio incendiando a floresta do Rei das Fadas. Nisso,
Ban aconselhou Elaine a pegar a Fonte da Juventude e fugir com ela. Ficando para trás, o Ban usou seu Nunchaku de 3 partes, onde mais tarde virou seu tesouro sagrado, para tirar o coração do demônio. Porém, ele não o matou, pois demônios têm mais de um coração. A Elaine também foi gravemente ferida, e o Ban logo em seguida perde a batalha contra o demônio. O Ban não pode se mexer, então Elaine oferece a ele a Fonte da Juventude, e Ban recusa, pedindo que ela tome. Então, através de um beijo, Elaine faz com que o Ban beba dessa fonte. Quando suas feridas se curam devido à sua capacidade recém-adquirida de imortalidade, ele mata o demônio, mas tem que assumir a culpa pelo incêndio da floresta. Porém, ele não podia relatar a existência da Elaine, a fada guardiã, que em princípio era um mito, era uma lenda. Ele assumindo a culpa daquilo na floresta, ele é julgado e condenado à morte. Isso faz com que ele se torne o pecado da ganância, tenha adquirido o maior dos tesouros, a Fonte da Juventude. O quarto pecado dessa lista é o King, o urso da preguiça. King, ou melhor, Harley Quinn, que é o nome dele, é o guardião das fadas e ele vive dentro da floresta das fadas junto com a sua irmã Elaine, aquela comentada na história do Ban, certo? E faz mais de 700 anos que ele vive lá. Quando o melhor amigo de King, Halbrand, que era apaixonado pela cultura dos humanos, saiu para estudar mais eles, conhecer mais, o King ficou inconformado com a demora dele para voltar e decidiu ir atrás dele. Mas infelizmente ele encontra Halbrand morto, que tinha caído em uma armadilha. Então, sem esperança, ele volta pro Reino das Fadas. Bom, o King ele foi acusado por ter matado seu melhor amigo e alguns humanos que estavam perto daquela mesma armadilha. Além disso, ele também foi acusado de não fazer nada contra o demônio que tinha incendiado toda parte da floresta do Rei das Fadas. E por causa de todos os acontecimentos, King, sem esperanças, aceita ser acusado por tudo e então ganha o título de Pecado da Preguiça. E só para relembrar, o seu tesouro sagrado é uma lança que já usava quando morava no reino. Agora Golter, a luxúria da cabra. Bom, o Golter foi criado por um mago barra demônio há muito tempo atrás e ele é um boneco. Ele foi criado unicamente com o objetivo de fazer com que esse demônio barra mago se conectasse com o mundo afora. Porque o criador de Golter tinha uma doença que impossibilitava ele de fazer as coisas por si só. Depois da Guerra Santa contra os demônios, Golter apareceu no subterrâneo do castelo de Lyonius, onde conheceu Nadia Lyonius, a futura causadora do seu pecado. Com Nadia, o Golter teve um relacionamento amoroso. Após muito tempo vivendo e praticamente juntos, a menina, com sua saúde frágil, se entregou a ele e eles tiveram uma relação sexual. Porém, ela acabou vindo a falecer logo em seguida. Golter, abalado e visando mantê-la viva, tentou até implantar seu próprio coração em Nadia. Porém, foi uma falha. Mas ao mesmo tempo, os cavaleiros reais chegaram ao quarto e encontraram Golter ensanguentado em cima de Nadia. Então, ele foi julgado e sentenciado à morte, ganhando seu pecado da luxúria. Porém, Golter tinha poderes que possibilitavam ele alterar a memória das outras pessoas, fazendo com que ele se safasse desse problema. Lembrando que o seu tesouro sagrado é um mágico arco celestial que mais tarde vai sendo explorado com os poderes dele. Agora a maga das magas, Merlin, a gula do javali. Há mais de 3.000 anos, Merlin nasceu em Belial, a capital dos magos. Merlin era uma criança prodígio que tinha magia infinita. Então, essa notícia rapidamente se espalhou pelo mundo, fazendo com que o clã dos demônios e o clã das deusas a quisessem para ter vantagem na guerra. Todavia, contra a vontade de seu povo, a Merlin decidiu negociar tanto com a supremacia divina quanto com o rei demônio. E ela disse que seguiria aquele que lhe oferecesse a maior bênção. Mas Merlin conseguiu enganar os dois lados, rejeitando a proposta dos dois e ficando com as bênçãos. Ambos os deuses direcionaram sua fúria a Belialuin, cobrindo-a com uma névoa mortal por 1000 dias. Bom, por não satisfazer com as bênçãos de apenas um dos lados, e querendo os dois para si mesma, Merlin foi considerada o pecado da gula. Lembrando que a Merlin já possui uma esfera negra, que mais tarde vem a ser seu tesouro sagrado. Essa esfera permite com que ela amplie seus poderes e faça coisas extraordinárias, coisas que ela não conseguiria sem a esfera. Nós concordamos que a Merlin é um dos pecados mais fortes, se não o mais forte. Com certeza é o que eu mais gosto. No caso agora é o que eu mais gosto, o Escanor, o orgulho do leão. Escanor nasceu há 40 anos como príncipe do reino Castélio. Quando ele era criança, seu irmão mais velho, Diamond, costumava persegui-lo.
Até que um dia o seu poder despertou e ele acidentalmente quebrou o braço do seu irmão. Seus pais o deserdaram por causa do que aconteceu. E para sua estranha aparência não explicava que mudava de tamanho. Ele foi resgatado por uma mulher gentil chamada Rosa, que a colocou num barril e jogou à deriva do mar. O Escanor sobreviveu, mas onde quer que ele fosse, ele era chamado de monstro, mesmo quando ajudava as pessoas. Depois desses momentos, Escanor aprendeu a se satisfazer com o próprio ego e se tornar admirável. Isso é, até que ele encontrou a Merlin e o Meliodas, que pediram para se juntar à Ordem de Cavaleiros. Lembrando que Escanor também tem o seu tesouro sagrado, e sua arma é muito da hora, vamos concordar. Por incrível que pareça, ela é muito parecida com o martelo do Thor, pelo fato de que só ele consegue levantar aquilo. É extremamente gigante, é um machado. É um machado. Que tem uma lâmina gigante de um lado e tem 3 pontas distribuídas entre elas. É bem legal. Durante o vídeo, a gente comentou sobre alguns tesouros sagrados, que cada pecado tem o seu. E cada tesouro sagrado tem uma história muito grande por trás e amplia poderes, tem coisas absurdas por trás de cada tesouro sagrado. Se você quiser que a gente faça um vídeo especificamente sobre eles, comenta aqui embaixo que a gente vai saber, ok? Curte se você gostou desse vídeo e compartilha, por favor. Mas é isso, pessoal. Até o triplo. Até o próximo triplo.